vejo vocês normalmente cantando. Seguro estou nos braços Continua. daquele que nunca... Ela tá com as pernas coladas aqui. Se eu empurrar ela aqui, ela vai cair. Então ela não tem molejo. Abre as duas pernas, na largura do teu ombro. O braço tem que soltar um braço, tá muito preso. Não fica tão nervosa. Essa estabilidade que a tua perna vai te dar, uma estabilidade maior pra você cantar com maior segurança. Essa mão ela tem que falar alguma coisa, tanto pra baixo quanto pra cima. Não abaixa, não deixa colada aqui e não deixa ela presa, tá? Isso aqui não é sobre voz, gente, é só sobre a posição do corpo. Vai lá, Júlia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Foi de 0 a 10 em 30 segundos, prima. Muito bom! E assim você vai cantar com maior segurança e você vai trazer mais estabilidade pro teu canto. O teu agudo vai sair com maior facilidade, porque se você canta corcunda, se você canta duro, tudo fica tenso. E é isso. Agora manda o povo me seguir. Segue a Lu.